Você sabe qual é o seu valor? Você sabe como expor o seu valor? Se não, fica comigo nesse vídeo, porque nós vamos tratar desse assunto no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Você está aqui para ouvir mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Reconhecer o próprio valor não é um ato de orgulho, deixa eu lhe dizer logo de início. É um ato de consciência. É você saber que, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, trata-se de um processo profundo de reencontro com a sua própria identidade, de um reencontro com aquela capacidade que foi frequentemente distorcida, aquela identidade que foi abalada pelas experiências emocionais, pelas relações tóxicas e pelas estruturas internas fragilizadas ao longo de uma vida. Muitas pessoas vivem desconectadas do seu valor real. Muitas estão vivendo uma condição diferenciada na sua vida, não porque não possuam um valor, mas porque aprenderam, consciente ou inconscientemente, a se perceber como insuficiente. Ora, essa desconexão, muitas vezes, ela não surge do nada. Essa desconexão, ela é construída ao longo de uma vida e, portanto, também ela pode ser desconstruída para que você possa gozar uma certa felicidade que é importante para o seu desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje, eu quero tratar desse assunto. Eu vou explorar um pouco mais de forma significativa e fazer com que você reconheça o seu próprio valor, mostrar que essa percepção que foi formada ou deformada e quais são as implicações práticas, emocionais e espirituais dessa transformação na sua vida. Então fica comigo, porque nós vamos aprender coisas maravilhosas aqui. Eu quero logo dizer a você, dê o seu like, fique comigo até o final, porque no meio desse vídeo eu estarei dando algumas informações que são bem pertinentes para você aprender. E no final nós vamos encerrar com uma notícia muito boa para você que está querendo verdadeiramente ter o seu valor reconhecido. Mas o que é reconhecer o próprio valor? Vamos por parte aqui para que a gente possa entender. Reconhecer o próprio valor é a capacidade de se perceber como alguém digno de respeito, de amor, de cuidado, de propósito. Então, independentemente da validação humana. Veja bem, na psicanálise, isso está profundamente ligado à formação do self. Desde a infância, construímos nossa autoimagem a partir, melhor dizendo, de experiências que são experiências tiradas de figuras de apego, como os pais, os cuidadores, os líderes. Se formos acolhidos, então nós tendemos a desenvolver uma base saudável de valor próprio. Por outro lado, se formos rejeitados,
negligenciados ou manipulados, essa base pode se tornar muito frágil. Então, reconhecer o próprio valor não significa se achar melhor do que os outros. Significa, sim, parar de se sentir menor. Isso é importante. Quais as raízes da desvalorização pessoal? Geralmente, a base da nossa compreensão a respeito de nossos valores começa com aquelas atitudes que convivemos, né, com pessoas importantes da nossa vida na primeira infância. E a baixa percepção de valor geralmente nasce de experiências repetidas de invalidação emocional. Algumas das principais origens incluem, por exemplo, uma infância emocionalmente negligente. Veja só, quando você era criança e que você cresceu sem validação emocional, ou seja, sem o apoio, sem o acolhimento, essa pessoa que cresceu com isso, ela aprende que seus sentimentos não importam, que suas opiniões não importam, e faz com que isso gere adultos, muitas vezes, que duvidam constantemente de si mesma ou do seu valor. A raiz da desvalorização pessoal, o relacionamento abusivo, pessoas que passaram por um relacionamento com pessoas com traços de narcisismo, frequentemente internalizam críticas, manipulações, né, ou a desvalorização constante. E tudo isso, com o tempo, essa pessoa passa a acreditar que realmente ela não tem valor nenhum. O ambiente religioso muitas vezes causa também alguns contrastes né? Algumas distorções, melhor dizendo. Alguns contextos de espiritualidade que nós estamos acostumados a lidar, que usa a culpa excessiva, anulando a identidade individual, a pessoa passa a se ver apenas como uma pessoa indigna, uma pessoa que não tem nenhuma coisa boa em si, e não é bem assim, nem a Bíblia diz isso, né? Porque a Bíblia mostra quem nós somos, né? A Bíblia diz claramente: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é muito bom. Mas muitas pessoas que convivem em ambientes espiritualizados, muitas vezes não ouvem essas palavras, só ouvem as críticas e aquilo internaliza na pessoa. Outra coisa é a comparação constante. Você está sempre sendo comparado com alguma coisa ou com alguém. E na cultura moderna é muito estimulada essa comparação. Isso cria um padrão irreal de valor, um padrão baseado no desempenho, na aparência, no sucesso externo, ao invés das suas próprias características e capacidades. Muitas vezes, a cultura moderna exige que você tenha um corpo X, uma inteligência Y, porque você tem que estar dentro do padrão da cultura moderna. Se você tiver aquém, você precisa reconhecer que você não é nada. Ora, todos nós somos importantes na medida que realizamos tudo aquilo que fomos feitos para realizar. Tá certo? Preste bem atenção nisso. Então, o papel do inconsciente na construção do valor é muito importante. Veja, na psicanálise, grande parte da forma como nos vemos está enraizado no inconsciente. Preste bem atenção nisso.
Crença como: eu não sou suficiente, eu não faço nada direito, eu sempre vou ser abandonado, ou eu preciso agradar para ser amada, ou para ser amado. Não surge de forma lógica. Ela não surge de forma lógica. Elas são construídas a partir de experiências emocionais marcantes e repetidas desde a infância. Aquilo entra na mente da criança, vai para o seu subconsciente e lá ela fica armazenada como se fosse ali um arquivo de informações e deformações que aos poucos a própria consciência vai buscando e trazendo para a realidade. E se aquela lista de coisas acumulada não forem positivas, a realidade de que é trazida, ela passa a ser também negativa. Por isso que tem tanta gente angustiada sem saber por quê. O que foi que houve? Não houve nada. Mas por que você está se sentindo assim? Não sei. Sabe. Agora sabe porque você está assistindo isso aqui. O seu subconsciente trouxe para o consciente aquilo que você estava guardando no subconsciente lá guardado e agora está externando. Qual foi o gatilho que fez? São vários os gatilhos, são vários. Então essa crença atua como uma lente interna distorcendo a sua realidade e mesmo quando a pessoa tem conquistas, elas não conseguem aceitar essas conquistas, ela acha que não são merecedoras. Aí vem aquele sentimento de oportunista, né? De pessoas que não são reais. E esse pensamento pode atrapalhar muito o desenvolvimento de um indivíduo. Reconhecer o próprio valor é muito importante, não apenas no exercício racional, e é um processo de reestruturação interna que você tem que fazer e você tem que buscar. Há alguns sinais para você reconhecer o seu valor. Muitas pessoas não percebem que estão desconectadas dessa realidade, do seu próprio valor. Muitas pessoas, não notam os sinais. E os sinais mais comuns, que agora que você está assistindo esse vídeo, você está sabendo, é que você vai notar que as pessoas que foram maltratadas, mal compreendidas na infância e agora está sendo revelado na fase adulta, elas têm dificuldade de dizer não, elas têm medo excessivo de rejeição, não suportam ser rejeitadas, elas necessitam constantemente da aprovação das outras pessoas, elas aceitam menos do que merece para não perder o relacionamento, elas têm uma autocrítica exagerada, para ela é a pior das pessoas, e a sensação de não ser boa o suficiente para qualquer serviço, qualquer projeto que apareça na sua vida, mesmo quando há evidência contrária de que você vai dar tudo errado. Às vezes as evidências provam que você é capaz de fazer, você faz tudo direito, você faz bem feito, e você não reconhece isso em você mesmo. Então, esses padrões não são defeito de caráter. Preste bem atenção. São estratégias de sobrevivência emocional que se tornaram disfuncionais. E eu vou explicar isso com mais clareza em outros vídeos. O processo de reconhecimento do valor pessoal é um tanto quanto demorado, mas é possível. Reconhecer o próprio valor é um processo gradual. Não acontece do dia para a noite, mas ela pode ser desenvolvida de forma intencional. Por exemplo, você tem que ter uma tomada de consciência. Essa tomada de consciência quer dizer que o primeiro passo é perceber esses padrões que foram citados aqui, que você devia anotar, volte o vídeo e anote. De onde vem essa sensação de insuficiência?
Quem me ensinou a me ver assim? Ou essa percepção é realmente verdadeira? Veja que agora você já é adulto. Você já pode fazer essa pergunta. E aí tem uma reestruturação da crença. É necessário confrontar as crenças limitantes, essas que estão no subconsciente, que muitas vezes você traz para o consciente. E isso pode ser feito por meio de terapia, por meio de reflexão, por meio de práticas espirituais. Eu sempre recomendo aqui, se você quer começar a mudança e você não sabe por onde começar, procure um profissional da área de saúde mental, um psicólogo, um psicanalista, e ele vai lhe orientar como você deve agir, tá certo? Então, você vai aprender a trocar o eu não sou suficiente pela frase eu estou em processo e isso não define o meu valor. Eu estou em processo. Processo de quê? De reconhecimento do seu valor. Uma autoavaliação deve ser feita. Por exemplo, aprender a validar suas próprias emoções. A validar tudo aquilo que você faz como aprovação de que você é capaz de resolver problemas complexos. Há uma coisa que eu sempre costumo dizer aqui nos nossos vídeos: estabeleça limites. Você pode ver, todo vídeo eu falo isso. Estabeleça limites. Pessoas que reconhecem seu valor são pessoas que não aceitam qualquer tipo de tratamento. Pessoas que reconhecem o seu valor, elas estabelecem limites claros para aquelas pessoas que convivem com ela. Porque tem que ter uma reconexão com a sua identidade. Você não pode perder a sua identidade em função das outras pessoas. Então, quem você é, além do que disseram que você é? Esse é um ponto central. Muitos vivem personagens criadas por terceiros. Ah, você é uma pessoa muito frágil. Aí você diz, eu sou frágil e vive como frágil. Só que você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa batalhadora, você é uma pessoa que, quando quer uma coisa, luta por aquilo. Ah, mas eu não tenho coragem de dizer isso para as pessoas porque elas vão se afastar de mim. Que se afaste, querido. Que se afaste. É melhor que elas se afastem do que estragarem com o seu valor, com a sua percepção de si mesma. Você não é o suprassumo dos seres humanos, mas também você não é aquela lagarta que fica lá se rastejando no chão, não. Você é um ser humano com capacidades, com inteligência. Então, viva isso. Não se deixe envolver por opinião de terceiros. As implicações emocionais de reconhecer o próprio valor, elas são muito importantes. Quando uma pessoa começa a reconhecer quem ela é, mudanças profundas passam a acontecer na sua vida. Por exemplo, há uma redução da ansiedade. Se você sabe quem você é, você não vai ficar mais ansioso, né? Há um aumento da autoestima saudável. Você começa a se ver como uma pessoa capaz. Com todos os seus defeitos, você se torna uma pessoa capaz. Se veja como uma pessoa capaz. Você pode não ser nenhum, sei lá, uma pessoa mais linda do mundo, mas você é uma pessoa importante. Pelo menos para você. E se você se valoriza, todos vão ser obrigados a lhe valorizar. Embora alguns com má vontade, mas se você se impõe, eles vão lhe respeitar. Uma outra coisa é a libertação emocional. A pessoa deixa de viver em função da expectativa dos outros. Você não precisa perguntar às outras pessoas se você está bonita, se você está elegante, se você está bem, se você está gorda, se você está magra. Você não precisa disso. Você é você. Então, dê seu valor ao que você é. Certo? Não precisa perguntar a ninguém. Se alguém disser algum elogio,
beleza. Mas olhe-se no espelho e diga: eu estou bem. Eu posso não estar Miss Universo, mas eu estou bem. Eu me sinto bem. E erga a cabeça e saia marchando para a vitória. Essa é a vontade que nós desejamos para você. Então se levante de onde está e crie o seu próprio caminho. Algumas implicações dos relacionamentos, é verdade. Porque quando você reconhece o seu valor, aquele que está vivendo um relacionamento tóxico, ele vai começar a sentir alguma dificuldade, certo? E antes, ela era uma pessoa que aceitava migalhas emocionais, era uma pessoa que tinha medo de perder a outra pessoa, era uma pessoa que estava sempre se adaptando para não ser rejeitado. Agora que você assume o seu papel real de quem você agora escolhe com quem você vai se relacionar, você escolhe que tipo de relacionamento você vai aceitar dentro daquele relacionamento que já existe. Você entende que o seu amor próprio vem primeiro do que a opinião dos outros. E aí vai criar um choque para outra pessoa que não está acostumada com essa mudança. Mas você não deve se importar com isso, tá certo? Não se importe. Vá em frente. Pessoas que não reconhecem o seu valor, ela tende a atrair relações desequilibradas. Então reconheça o seu valor e só atraia para você relacionamentos que sejam compatíveis com a sua nova visão de você mesmo. Uma pessoa que te valorize, uma pessoa que te respeite, uma pessoa que olhe para você como alguém que uniu e não que desuniu, uma pessoa que somou, certo? E não aquela pessoa que só deu e nada recebeu, né? Então, o impacto é muito forte nessas pessoas que não têm ainda esse costume de lidar com você nessa nova versão. Então, precisa haver um equilíbrio. Então, vá sempre com calma. Sem orgulho excessivo, sem autodepreciação constante, certo? A espiritualidade saudável é também muito importante, você saber o que é que Deus acha de você. A sua fé sendo restaurada é muito importante também, até para a sua saúde física, quanto mais para a sua saúde mental. Muitas pessoas confundem humildade com autoanulação. Mas humildade não é se diminuir. Humildade é se ver como você é de verdade e reconhecer que todos têm seus valores e que você tem o seu, e que você respeita os valores dos outros e exige respeito dos outros quanto aos seus valores. Então, esse é o verdadeiro sentido de humildade. O perigo é não reconhecer o seu próprio valor. Quando você ignora o próprio valor, permanece num relacionamento abusivo, permanece numa ansiedade e depressão, desenvolve uma vida baseada no medo de perder o ente querido, medo de perder as amizades, sabota as oportunidades que aparecem na sua vida, perde a própria identidade, muitas vezes não sabe nem quem é, vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não faça isso. Você é muito importante, primeiro para Deus, segundo para você mesmo, certo? Reconheça o valor. Reconhecer o valor não é ego, é saúde emocional. Existe um mito perigoso de reconhecer o próprio valor e dizer assim, olha, como eu reconheço o meu próprio valor, aí vem a arrogância. Eu sou melhor do que todos. Não, calma. Não é bem assim que funciona. Arrogância é uma tentativa de compensar a insegurança. Isso não é o seu caso. Esse não é o seu caso. Valor próprio
é segurança interna. Você reconhece o seu valor próprio. Então, cuidado para não confundir. Uma pessoa segura, ela não precisa provar o tempo todo quem é. Ela não se sente ameaçada por ninguém. Ela não depende dos aplausos da população para viver. E ela começa a ver que ela tem muitos valores que são importantes para a sua vida. Tá certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like aqui embaixo, dê o seu like, vai. Nos ajude a propagar este canal para que mais gente possa ser alcançada. E coloque o link desse vídeo no grupo da família, para que elas também assistam e vejam o que elas podem fazer com uma nova vida e uma nova visão do seu valor. Tá certo? Nós ficamos por aqui. Eu te espero no nosso próximo vídeo.